Quando você pensa a noção do artista, a gente não pode esquecer que a especificação do artista ela não deixa de estar subordinada à construção de sistemas econômicos e sistemas de poder, né? A arte como conceito, enfim, ela pode ser entendida na perspectiva da história da arte eurocêntrica ou numa perspectiva mais ampla. A arte ela é uma perspectiva de expressão humana, transcendente, etc, etc. O artista, reconhecido como tal, status quo, ele surge a partir de determinadas especificações econômicas e políticas, que são típicas do capitalismo. Na medida em que você coloca os sistemas em xeque, você tem que revisar também o que a gente entende por artista, né? Porque, afinal de contas, a questão não é quem produz arte, a questão é que sistemas reconhecem quem produz arte. E a que serve reconhecer quem produz arte. Na medida em que você tem uma realidade em que você ainda tem esses sistemas e você vive dentro de uma ordem social, em que você faz essa conexão entre a arte e o poder político, a arte e o poder econômico, mas ao mesmo tempo você tem um espaço de expressão em que você pode ter contato com uma coisa e fica a seu critério compreender aquilo como arte ou não, e aquele cara que produziu como um artista ou não, você tem aí o encontro de dois mundos completamente distintos. E aí você vai ter que colocar em revisão também o que é esse conceito de artista. Eu acho que é esse pensamento que vai permitir uma desapropriação dos sistemas dominantes e uma reapropriação das tecnologias. Quer dizer, não, a gente pode pensar a arte, mas todas as expressões do conhecimento. Quer dizer, quando você navega na internet, você tem acesso à mais alta, mais institucionalizada produção do conhecimento, seja arte, seja ciência, seja conhecimento filosófico, antropológico, acadêmico, mas ao mesmo tempo você tem um acesso a milhares de outras formas que você não tem o critério para discernir. Você tem que ter o critério para discernir, aliás, se aquilo te serve ou não te serve, se aquilo tem um conteúdo inteligente ou não. Isso exige um tipo de exercício, e é aí que é a questão do acesso, que para mim é muito mais relevante do que a econômica, que tipo de pensamento, de que tipo de cultura de apropriação vai conviver com esse acesso tecnológico. Né? Teremos ou não a capacidade de romper com essas barreiras políticas e econômicas que definem quem é o artista e o que é a obra de arte. Né? De certa forma, eu acho que existe uma aproximação de uma realidade mais primitiva. Né? Quer dizer, produzir arte e colocar no YouTube é muito parecido com você fazer uma pintura rupestre. Né? São aspectos que estão estimulando a fazer esse processo de expressão que não necessariamente estão conectados por uma ponte política ou econômica. Bom, isso é emergente. Né? Você entra na internet e você vê milhares de expressões acontecendo ao mesmo tempo, como nunca vimos antes. As nossas cavernas estão se enchendo de pinturas rupestres e não existem necessariamente curadores, galerias, majors, validando ou não se isso é ou não é arte. Mas isso não significa que não seja. Eu acredito que o artista não produza para ter propriedade sobre o que produziu, ele produza para ter autoria ele produz para ter autoria. Quer dizer, o artista quer o reconhecimento, que é a leitura da sua obra. Não necessariamente ele ele produz a obra como um empreendimento econômico. Ele precisa produzir a obra como um empreendimento econômico porque ele precisa sobreviver. E o modelo econômico que nós construímos, que é baseado no capital e na propriedade privada, ele impõe que qualquer meio econômico, seja arte, ou seja qualquer outro processo, ele conduza a construção de um objeto apropriável. Mas a arte em si, ela leva um outro tipo de apropriação, que é um tipo de apropriação intelectual. O artista produz a arte para o universal, para que toda a humanidade possa se apropriar dela. O artista quer que a sua obra circule, seja reconhecida, seja lida. Agora, como ele vai conseguir viver numa ordem social que depende da transformação, do resultado da produção humana, do resultado do trabalho humano, em alguma coisa que possa ser convertida em capital, aí é uma questão da gente discutir a ordem política e econômica como um todo. Quer dizer, se você entende que a única forma de você manter as necessidades que a sociedade precisa, as necessidades da sociedade, que a única forma de sustentar isso é o mercado, e a configuração de toda e qualquer coisa em mercadoria, bom, então a gente não tem saída. Mas o mercado foi construído para atender as necessidades da sociedade, não o oposto. Então precisamos tentar pensar, esse é o único paradigma possível? Né? Não somos capazes de estabelecer estados ou organizações sociais capazes
de garantir ao artista o direito de criação, mas também garantir ao artista o direito de sobrevivência. Eu aqui né? te pergunto, somos? Eu acredito que hoje nós não somos, né? Mas na medida em que esses sistemas precisam ser revisados, eu acho que a tendência é chegarmos lá de alguma forma, não sei como, não sei por onde a coisa começa, mas o fato é que, independente da sociedade ter condições de garantir um espaço econômico para livre expressão ou garantir outras formas de reconhecimento do fazer artístico que não seja pela perspectiva econômica, direta ou indiretamente, não significa que isso não esteja acontecendo, não significa que não existam pessoas produzindo e sobrevivendo, ainda que sem ter um sistema econômico que permita isso. Quer dizer, eu não sei a resposta, eu não sei para onde isso leva, eu só sei que enquanto nós insistimos em pensar que a única possibilidade de você garantir a democratização, tanto do fazer quanto do fluir artístico, seja pela via mercadológica, nós estaremos num descompasso da história. Você entende? Quer dizer, eu acho que o caminho não é mais por aí. Agora, se é possível ou não, é a mesma coisa. É possível sustentar a sociedade nos próximos 100 anos? Não sei, né? Tudo depende de como a gente vai conseguir reimplementar na política novas possibilidades de pensamento que nós detemos hoje. Mas que é necessário, sem dúvida é necessário.